Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 104.960 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Hoje é dia de fechamento de semana, 21 horas, horário de Brasília. Temos um fechamento extremamente importante e a gente tem que ter atenção máxima às próximas 30 horas. E eu vou te mostrar por que neste vídeo. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. A gente vai analisar alguns ativos que você pediu no último vídeo, mas eu obviamente vou pedir, como sempre, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Vamos começar sem enrolação, só que eu vou pedir algo antes. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o que a gente está vendo no Bitcoin? A gente está trabalhando em um triângulo simétrico. A gente teve o rompimento daquele padrão de acumulação que durou 2 meses, aceleramos, batemos em 100, voltamos, batemos em 110, voltamos a 100, batemos, voltamos, estamos trabalhando em um topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, a gente está afunilando e em 30 horas, exatamente na verdade, 29 horas e 54 minutos, teremos o rompimento deste padrão de triângulo simétrico. Não tem lados preferenciais para romper, no entanto, agora a gente vai falar de probabilidade, não de crença, não de certeza. Quando a gente vem de um movimento de alta e a gente começa a formar este padrão, a gente pode sim ter a maior probabilidade o rompimento para cima, porque isso aqui é uma característica de uma flâmula de alta. Então a gente rompe e tem uma continuidade de alta. Muita atenção ao rompimento. Por quê? Um rompimento confirmado, ou seja, um rompimento deste padrãozinho com um fechamento acima dos 106 mil dólares nos levará à faixa D. Vamos lá, vamos puxar. Alvo pós-rompimento acaba sendo em 113, 114 mil dólares. Esta é a área alvo inicial pós-rompimento deste padrãozinho e da resistência que a gente tem no diário, que é muito importante, que está em 106 mil dólares. Provavelmente a gente renovará máximas após este movimento. Só que a gente sabe que mesmo que no macro a gente tenha uma visão de alta, nada mudou, eu siga bullish, eu quero sempre enfatizar isso para você. No macro, no longo prazo, seguimos em uma tendência de alta. No curto prazo, para que tudo fique bullish, a gente tem que romper sim os 106 mil dólares, que vai casar com o rompimento deste padrãozinho que a gente está vendo, que é um triângulo simétrico. Só que a gente não pode esquecer que enquanto isso não acontece, a opção menos provável pode se confirmar. E aí a gente poderia ver o mercado, se rompermos para baixo, e perdermos, preste muita atenção, e perdermos os 100 mil dólares, tá aqui nesta área aqui, a gente perder essa área, a gente tem o alvo para este padrãozinho, justamente aqui, 97 mil, baixo. Esta área de 97 mil baixo casaria com o que pode ser uma oportunidade, já que a gente tem a média de 50 dias levemente acima e a gente tem o Fibonacci. Se a gente traz o Fibonacci deste fundo até este topo, olha só, a gente tem o alvo de rompimento para baixo, a casa de 618, que seria um novo teste destes pontos aqui. Que pontos são esses? É o canal de baixa que foi rompido. Ele foi testado algumas vezes. Poderia testar novamente, sim, se perdermos os 100 mil dólares. Mas eu estou de olho para avaliar este rompimento. E quem gosta de trade pode até avaliar um cenário oportuno. Fique atento, porque a gente tem muito pouco tempo até o rompimento deste padrãozinho. E tem um ponto. Se a gente romper para cima, que é a maior probabilidade,
não é certeza, não é garantia, não é para você abrir um long com alavancagem vezes 100, tá? A gente está aqui trabalhando de forma séria, não seja um amador, tá? O que a gente pode acabar vendo? Já que a gente tem um semanal encerrando daqui a pouco, em menos de 5 horas, tá? Menos de 6 horas, a gente pode acabar vendo com o rompimento esta aceleração, o que abriria também espaço para que no diário a gente visse a busca pela faixa alvo intermediário do Bitcoin, que é o P-Cycle Top, a sua média longa. Eu venho utilizando o P-Cycle Top há 700 milhões de anos e a gente tem uma taxa de acerto muito boa, principalmente quando a gente tem uma recuperação da média do P-Cycle Top, que está aqui na faixa inferior. A gente busca a faixa superior. Historicamente é este movimento que acontece. E agora, se a gente romper esta área, a gente vai bater ali no alvo de 113, 114, 120 posteriormente, e o alvo intermediário é 142.300 dólares. Este será o topo do mercado? Nos últimos ciclos, o P-Cycle Top ele marcou o topo, mas não desta linha. Depois que a gente rompeu esta média, a gente teve uma aceleração muito grande posteriormente, e aí sim tivemos a marcação do topo. Não vejo que o topo vai ser em 142 mil dólares, mas um alvo para mim de curto prazo é sim 142 mil, contanto que a gente tenha este rompimento. No entanto, a gente tem vários desafios que a gente precisa vencer, e eu fiz questão de trazer de forma extremamente objetiva para você quais são essas áreas. Então, se a gente começar a fechar, vamos voltar aqui, acima destes pontos aqui, agora sim, a gente tem tudo para ver uma aceleração, um rompimento acima dos 106 e, quiçá, a busca pelos alvos superiores. Se o mercado falhar neste rompimento e buscar áreas inferiores, eu vou agir de acordo. Por quê? Eu tenho um plano de ação para este movimento, um plano de ação para este movimento. É o que é o mais indicado, que todo mundo sempre tem o plano A, o plano B, no mínimo. É bom ter o plano C, o plano D, porque a gente, quando se prepara antes, a gente não é pego de surpresa e a gente não vai agir com o emocional, a gente age de forma analítica. Eu sempre estou pronto para o pior cenário, por quê? Porque muitas das vezes o pior cenário se confirma, e aí eu não me desespero, eu compro, porque quando existe o medo, existe a oportunidade clara. Então, não esqueça que isso é sim algo que vai sim te trazer uma consistência e retorno neste mercado maravilhoso. E se você quer aprender de fato a criar os seus planos ou quer ter acesso aos meus planos, a todos os meus investimentos, metodologias por trás dos investimentos, estratégias, você quer saber exatamente o que eu estou comprando, quando estou comprando, quando eu estou vendendo, você quer de fato ter acesso a diversas aulas que te dão suporte, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. O seu lugar é no grupo Premium e grupo do Desafio. São 2 grupos fechados do Telegram em que eu apresento todos os meus movimentos. É o nosso programa de conhecimento. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. E a gente ainda conta com desconto em parceria com a corretora que a gente trabalha. Quer saber mais? Quer mais informações? Basta você acessar aqui. O link da descrição é o nosso grupo do Telegram geral. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial do FX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Estou de olho no fechamento semanal do Bitcoin e eu vou atualizar quanto a esse fechamento no nosso grupo geral. Sem esquecer que a gente tem fechamentos importantíssimos para as altcoins, Total 3, o Others, a dominância que está num ponto crítico e está em queda. Sim, acredite se quiser, nós estamos em queda. A dominância está com movimentações de baixo que vem beneficiando as altcoins. E este movimento, como a gente mostrou no vídeo de ontem, pode ser gigantesco para estas altcoins. É por isso que a gente vai analisar várias altcoins que você pediu. Só que não esqueça,
você deve estudar os ativos que você está considerando investir. Isso é básico, é vital, para que você possa fazer investimentos com base sólida. Lembre-se que eu não trago indicações de compra ou venda nestes vídeos. São apenas vídeos educacionais onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Vamos lá, vamos falar de KSM, Chava, vamos falar de Corium, vamos falar de Júpiter, Nakamoto Games, XCN. Que é isso, cara? Que alta absurda! CKB, NIR, XLM, muita gente pedindo XLM, IOS e ICP. Esses são os ativos que a gente vai analisar hoje. E vamos começar com KSM. Se você se recorda, eu mostrei aqui a minha compra de KSM, a minha venda de KSM nestas faixas e a minha recompra de KSM justamente nestes pontos. Eu comprei porque eu gosto do projeto, da narrativa e ele faz sentido na minha carteira, na composição da minha carteira. E eu, obviamente, tive a capacidade de comprar muito mais ativos justamente por ter comprado baixo, vendido aqui e depois recomprado em um ponto muito mais oportuno. Eu enxergo que a área de 618 e 786 é uma área válida para quem gosta do projeto, entende e sim, quer se expor ao mesmo. Então, 29 e 23 dólares são faixas de buy zone de acordo com o price action. Uma vez que a gente tem o rompimento da faixa de resistência, 53 dólares, podemos flertar com a busca de áreas superiores. Por quê? A gente sai de um padrão de acumulação que dura bastante tempo, rompimento, e aí sim a gente pode flertar com esta faixa superior. O que mais? Chava! Já analisamos esse projeto, ele teve uma aceleração, perdeu a faixa de suporte e resistência, que era muito importante, e a gente invalidou essa retração aqui. Só que ele ainda está em uma área bem crítica, sustentando 78,6. Sendo bem sincero, eu aguardaria um pivô de alta retomando esta movimentação aqui, esse ponto aqui. Por quê? Porque abaixo desse ponto não é legal. Eu não vejo que isso é tão interessante. Então eu quero ver uma recuperação dessa área, porque essa é uma área muito forte. Suporte, suporte, resistência, resistência, suporte, resistência. Era aqui uma resistência, virou um suporte, foi perdido, vira resistência de novo. Então tem que voltar a vencer essa área para virar um suporte novamente. Então eu aguardaria a recuperação da casa de 0,60 cents. Corium, seguinte, tem uma resistência muito clara aqui. Tá? Resistência clara. Foi, perdeu o suporte, foi lá embaixo. Resistência, resistência, resistência. Não tem o que fazer aqui, tá? Eu não vejo nenhuma oportunidade a não ser este movimento. Então a gente volta, fecha acima, volta para formar um fundo ascendente ou topo, fundo, quer dizer, fundo topo. Tá na área de 618, mas tá num ponto que não me agrada, sendo bem sincero, porque a gente formou topo e topo descendente bem na resistência. Então é o seguinte, para mim ficaria interessante nesta faixa aqui, ó. Essa é uma faixa que pode ser interessante, porque tem uma faixa de suporte, resistência intermediário. Então aqui, ó, aqui eu consideraria compras. Aqui eu não acho que tenha uma sustentação. Então, no meu ponto de vista, como a gente está no meio do caminho, ou é isso aqui, tá? Ou compra a 0,13 ou compra depois de romper a faixa de 0,30. Ah, Luan, mas é um range muito grande. É um range muito grande, não tem o que fazer, tá? Então, tome cuidado, porque bater numa resistência tão forte, voltar, topo descendente, tá na área de 618, pode até se sustentar, mas eu acho perigoso. É isso. Júpiter está indo para Marte. Ah, brincalhão, hein? Putz, eu nas festas de criança sou um sucesso. É aquele tio piadista, sabe? Todo mundo teve. Eu acho que estou ficando preocupado que eu estou virando esse tio. Alguém aí tá virando tio da piadinha do pavê? Também é pavê ou para comer? Conta aí, porque se você está virando o tio, preocupante. O tio tem que ter dinheiro, tá?
Então, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos levar a sério este mercado, porque pode sim te transformar no tio do pavê, mas o tio do pavê é cheio do dinheiro. Seguinte, temos um padrão de acumulação, topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente. Então a gente está em uma acumulação, pode ser que a gente volte para cá, volte para cá, volte para cá, volte para cá, ou a gente tem uma oportunidade pós-rompimento. Aqui é bem simples. Oportunidade 1, rompimento e teste. Oportunidade 2, aqui. Então é o fundo. Então, Júpiter na área de 0,82 ou pós-rompimento e teste de 1,30. Veja esses dois pontos. Está mais perto do rompimento, mas fique de olho aqui, 1,30, 0,82, tá? 0,80 essa área aqui é oportuna. Aqui, se tiver o rompimento, é oportuno. Nakamoto Games. Ninguém pediu esse cara, mas falam muito bem dos estúdios de game. E o game está um pouco esquecido, mas, na minha humilde opinião, pode pegar um hype bem grande com a entrada do varejo, o que pode ser interessante, tá? E esses estúdios de game, historicamente, são projetos, produtos que trazem uma valorização bacana. Então vale a pena a gente ficar de olho, tá? Não sei de compras agora, porque ele está numa faixa que não é tão interessante. Ah, tem um suporte aqui? Tem um suporte. Tá? Se ele começar a sustentar, formar um pivôzinho de alta aqui, pode ficar bacana. Mas, em linhas gerais, eu não vejo uma compra clara aqui. A não ser que você goste muito do projeto. Tá? Mas, se ele começar a formar um pivô de alta aqui, no gráfico diário primeiramente, posteriormente no semanal, pode ser que a gente veja uma oportunidade mais clara, com uma base mais sólida, e aí sim faça sentido. Eu não tenho esse projeto, tá? Eu não estou aqui, porque eu comprei e tudo mais. Mas é uma narrativa que pode ser interessante em um setor que está esquecido. Tem muita gente que está olhando só para a inteligência artificial e sim, está bombando, mas está esquecendo alguns setores que vêm muito de hype por conta do varejo. Eu venho sempre falando do varejo. O que é o varejo que você está falando? Novos investidores. É sempre importante você lembrar que os investidores novos, eles vêm por aquilo que é fácil, de fácil entendimento. Então, inteligência artificial é fácil, gaming é fácil, entendeu? São narrativas fáceis. Vai explicar uma L2 para alguém que não tem o conhecimento, você vai ver se ele vai investir. Não faz a menor ideia do que está falando. Vamos lá. XCN. Todo mundo quer comprar XCN agora. Esquece XCN. Sério. Quem não comprou, eu acho muito... Não vou falar para você não comprar e o negócio sobe, você vai encher meu saco. Seguinte. Eu acho que é perigoso você comprar XCN depois que XCN em 2 semanas acelerou 19 vezes. Tá? 18, 19 vezes. Eu acho loucura. Quer fazer a compra? Tudo bem. Eu acho perigoso. Por quê? Porque a gente está no semanal. O RSI do semanal tem 96. Ele saiu de nada para praticamente o topo em 2 semanas. A gente está vendo uma semana valorizando 300%. E anteriormente a gente viu valorização de 300%. Isso é para quem gosta de falar, não, porque as altcoins estão mortas. Isso aqui é só um vislumbre do que acontece no movimento de alt-season. E eu já falei bastante de alt-season. Se você quiser assistir, assista aos vídeos que estão aqui na descrição. Eu falo da alt-season. Por que a gente vai ter alt-season? Por que a gente vai sim ter o mesmo movimento, que não é diferente, blá, 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 blá. Assista aí, porque é muito importante. Vídeos de 50 minutos, extremamente detalhados. Se você assistir e entender que não vai ter alt-season, ótimo, siga por esse caminho. Mas eu deixo bem clara a minha visão. Tá? E aqui, seguinte, eu não compraria. Luan, eu comprei aqui. Eu tenho vários integrantes que compraram aqui, vários integrantes do Prêmio, Desafio, que estão com XCN. Eu acho sempre interessante quando a gente tem uma valorização tão grotesca. Por exemplo, você valorizou 19 vezes. Você colocou 100, você está aí com 1.800, 1.900. Pô, tira os 100, tira 25% para você equilibrar sua carteira. Não estou nem falando para você vender 75%. Tira o risco. Tira o risco com lucro, porque aí o que acontece? Você cria o caixa infinito. Sabe qual que é o risco? Muita gente vai começar a comprar aqui.
tá? A gente pode até ignorar esta faixa como um suporte. Um fundo ascendente, desculpa. Se a gente tiver uma correção, a gente está falando de correções na casa de 60%, que sai de 76%. Quem comprou lá embaixo realiza lucro, pode recomprar. Isso também é válido. Depois de uma correção, imagina, você vai e realiza uma parcial, seja de 10, 15, 20, 50, 75%, aí você que vai avaliar. Você coloca dinheiro no bolso, tira o risco, tá? Fica ali com o lucrinho e deixa trabalhar. Ah, e se continuar subindo? Show, maravilha. Você não tem mais risco. Agora, quem compra aqui corre o risco de ter 60% a 76% de prejuízo. Vai ter gente que vai entrar e vai correr esse risco. Qual o risco versus o potencial de retorno? Para a gente chegar no topo, a gente está falando de mais 300%. Então, tá falando de 5 para 1 aí? 60 para 300? Só que, lembre-se, a gente está esticado e tem muita gente que está lucrando na tua cabeça. Tem gente que está lucrando na tua cabeça 37 vezes, 38 vezes, 39 vezes. 30 vezes! Você quer mesmo jogar aqui, comprar aqui? Tudo bem, be my guest, faz o que você quiser. Só que eu quero falar para risco. Eu acho muito arriscado. Para quem está dentro, legal, maravilha. Se corrigir, por exemplo, se eu quisesse comprar esse ativo, o que eu faria? Não tem o que eu fazer, eu não sou um torcedor. Eu tenho que olhar para faixas de Fibonacci. Então, assim, é isso aqui que eu estou de olho. Pode ser que não chegue, tudo bem, não tem problema. Só que é loucura, na minha humilde opinião, você ficar comprando aqui, quando os ativos subiram agressivamente em um curtíssimo espaço de tempo. Deixo claro, ele pode continuar subindo. Só que o risco ele é muito elevado. Então eu estou dando a minha opinião quanto aos meus investimentos. Não estou falando para você não investir ou para você investir. Estou deixando isso bem claro, porque tem gente que não consegue interpretar. Eu, Luan, não invisto em ativos que subiram 19 vezes em 2 semanas. E se a gente puxar que subiram exatos em 2 meses, 37, 38 vezes. Eu não invisto, eu não tenho como ter uma validação de retorno versus o tamanho do risco que eu estou correndo. Agora, se ele corrige, show de bola. Aí pode valer a pena. E para quem está aí dentro e está pensando se deve realizar lucro, você tem que avaliar. Mas é uma valorização muito grande. E aí é que vem a jogada. Aí é que vem o dinheiro infinito. Se você saiu aqui de 100, tá? E aqui você está em 2.000. Se você tira 500, tá? Você fica com 1.500 e fica com 500 no bolso, você já fez, sem risco agora, 5 vezes o que você investiu. E você tem a capacidade, em um movimento de correção, de recomprar esses 500 aqui. Se a gente corrige 70%, você não vai perder 1.400 dólares, tá? Voltar para 600 aqui. Não. Você vai voltar aqui para, vamos lá, 750 dólares, só que você tem 500 no bolso. Ou seja, você pode recomprar uma quantidade muito maior de ativos. Depois ver se a minha conta tá certa, que minha cabeça tá maluca. Mas é isso. Se cair 50% aqui, você vai perder ali, deixar de ganhar 750, só que você tem 500. E aí você compra uma quantidade muito maior de ativos. Se ele voltar para essa área, aí você tem um potencial aumentado para o seu ganho financeiro, para o seu retorno. Então você maximiza esse 100zinho aqui que você colocou. Deu para entender? É aí que você cria o dinheiro infinito. Ou você esquece esse cara aqui, ó, deixa ele aqui, você pega esses 500 que você teve de lucro e você coloca em mais 5 projetos que você acha que são interessantes e que estão desvalorizados. Então você vai lá, manda para 1, 2, 3, 4, 5 projetos. Um projeto morre, um projeto faz 100%, vira 200. Outro projeto faz 10 vezes, já vira 1.000. E aí você vai fazendo isso, vai ramificando, e aí você sempre tem o quê? Capacidade de investir quando todo mundo está com medo. Você consegue maximizar os seus ganhos, você consegue multiplicar o seu capital. O que acontece com muita gente é, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, vai continuar subindo, vai continuar subindo. Você acha mesmo que vai continuar subindo?
Você acha mesmo que quem tá com muito dinheiro neste cara aqui vai ficar deixando ele subir eternamente? Vai começar a realizar. E lembre-se, tem players no mercado que estão colocando milhões. Tá colocando $100, não R$100. Se você acha que você vai transformar os seus R$100 em 1 milhão em uma operação, você está muito enganado. Isso é raridade, tá? Raridade. Isso não é uma regra, beleza? Extremamente importante. Então acho que aqui eu deixo bem clara a minha visão sobre tudo que a gente vem mostrando, certo? O que mais que nós temos? Vamos para CKB. Tá numa faixa, eu acho que eu analisei recentemente CKB, tá? Mas vamos lá. CKB tá em uma cunha descendente no limite de 78,6. Fica de olho, suporte máximo aqui tá em 0,00006. Tem uma faixa aí de risco. A gente está com RSI semanal lá embaixo, volume vendedor não podemos considerar, ele está descendente aqui, mesmo com esse pico de venda aqui, está descendente. Quem gosta de CKB pode ter uma oportunidade nessa área. É só o que eu consigo avaliar, tá? NIR também analisei recentemente, 618,78,6, pode ser oportunidade. XLM, não gosto muito desse padrão, tá? Porque é clara realização de lucro. Você vê que ele tenta realização de lucro, topo descendente. Poderia buscar uma área de 618. Ele esticou bastante, tá? Esticou bastante. Quem não realizou lucro pode avaliar uma realização de lucro, vai ter que validar e acompanhar. Mas eu não vejo compras aqui, principalmente por essa 1, 2, 3, 4 semanas de rejeição. A IOS deu oportunidade nessa semana, bateu em 618, enfim, bateu em 618, tá? De todo esse movimento. Agora está numa faixa crítica, pode ter uma continuidade, a gente tem que aguardar. Qualquer perda desses pontos nos levará a 0,57, que pode ser, mais uma vez, um movimento oportuno. E ICP está sustentando, tá? Está se sustentando aqui numa acumulaçãozinha, tentando segurar esta que é um round bottom com uma retração de Fibonacci. Também mais um ativo em 618,78,6, faixa de ouro de retração. Vamos ver como é que vai fechar. Como vai fechar? Se fechar nessa faixa aqui de 9,30, 9,40 fica bom. Fechar abaixo de 8,80 pode ser que a gente vá buscar áreas inferiores. Mas, dependendo da tua visão do projeto, pode ser uma grande oportunidade. Se você validar ele como um projeto bacana, para mim, pode ser que sim, seja uma área de buy zone bem interessante. Maravilha? Vamos acompanhar como que o dia vai fechar. A gente está aqui flertando com rompimentos. A gente vai atualizar lá no grupo geral e fique alerta, porque os movimentos podem ser bem rápidos. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso. A gente volta a qualquer momento.